Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Um sábado abençoado para cada um de nós, um sábado cheio da presença do Senhor e que nós possamos nos alimentar da palavra dele nessa hora. Queridos, o tema do nosso devocional hoje é futuro. Eu quero ler com vocês o livro de Lucas, capítulo 18, nós leremos os versículos de 31 a 34, que diz o seguinte: Chamando os doze para um lado, Jesus lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Queridos, essa passagem a gente vê Jesus tendo uma conversa com os seus discípulos. E Jesus, nessa conversa, ele fala que ele estava, se preparando para a crucificação, para a ascensão. Jesus falou para os discípulos a respeito do que viria a acontecer e como que eles deveriam agir, Só que, queridos, é muito interessante a gente olhar para esse texto e ver que os discípulos, olha para você ver e vê se a gente também não faz isso. Os discípulos, eles queriam entender o plano de Deus com base naquilo que eles estavam vendo, com os olhos humanos. Eles queriam entender o plano de Deus com base no que eles estavam vendo. E eles não sabiam, então, o que Jesus estava falando. Até Pedro faz um questionamento com relação aos métodos pelos quais o Messias seria revelado, E é certo, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a morte de Jesus não estava nos planos dos discípulos. Como eu falei, eles estavam olhando para as situações, eles queriam entender o plano de Deus olhando apenas com os olhos humanos. Olha que coisa! Nós também, queridos, fazemos isso. Quantas vezes nós desejamos conhecer o futuro para a gente poder se preparar, não é mesmo? Nós desejamos ter o controle das coisas, nós queremos que Deus nos diga aonde nós devemos ir, quando nós chegaremos em tal lugar. A gente quer conhecer o futuro. Queridos, mas quando eu olho para esse texto, Deus falou claramente comigo que Jesus, ele não deu aos seus discípulos as peças de um quebra-cabeça para que eles pudessem estar confortáveis. Não. Deus deu para eles essa informação privilegiada a respeito do que aconteceria no futuro, porque Jesus sabia que tinha um propósito em tudo aquilo. E Jesus também sabia que eles, os discípulos, revolucionariam o mundo após tudo o que fosse acontecer com Jesus. Queridos, nós também não conhecemos o futuro, mas Deus sempre nos revela a sua vontade. Deus é tão lindo, queridos, que hoje o nosso coração possa estar sensível às informações que Deus tem nos revelado. Queridos, que a gente pare de olhar apenas com os nossos olhos humanos e achar assim, não, tá tudo bem. Não tem nada demais. Não vai acontecer nada demais. Queridos, em nome de Jesus, que hoje nós possamos entender com esses versículos que nós lemos, que nós possamos pedir sensibilidade para o Senhor. Porque Deus, ele está falando conosco, queridos, mas a gente precisa entender que a gente não esteja alheio ao que Deus está nos falando com relação ao futuro, queridos. Que nós estejamos sensíveis, que a gente possa escutar a voz de Deus, que a gente possa sempre seguir as instruções do Senhor. Porque as instruções do Senhor, queridos, são sempre as melhores. É muito legal a gente pensar nisso, como a nossa vida, como se ela fosse um quebra-cabeça, Deus, ele vai nos dando ali as pecinhas para a gente ir montando o nosso quebra-cabeça da vida. Só que, queridos, saiba que Deus, ele tá te dando essas pecinhas não para você se sentir confortável, mas porque tem um propósito por trás da sua vida.
Deus quer te usar, Deus quer te poupar de certas coisas, de certas situações. Queridos, que nós não enxerguemos apenas com os nossos olhos carnais, os nossos olhos humanos, mas que a gente possa enxergar também com os nossos olhos espirituais, porque existe sim, queridos, coisas sobrenaturais que Deus nos revela. Aos olhos humanos pode parecer nada sério, mas pelos olhos espirituais, querido, nós temos que estar atentos. Por isso que eu gosto muito daquele versículo da palavra. E ele é tão pequenininho e a gente grava ele que ele fala: vigie e ore. 2 exortações do Senhor para nós, para a gente vigiar e orar. Querido, só Deus conhece o futuro. Não pense que você está sozinho ou que você está sozinha e que você consegue tomar conta de si mesmo. Não, queridos. Dependa hoje do Espírito Santo. Dependa hoje do Espírito Santo para que os seus pés não vacilem no futuro. Em nome de Jesus, que essa palavra caia no seu coração, assim como o Senhor falou comigo, e que nós possamos, queridos, estar sensíveis para ouvir o Senhor nos dando a direção. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos agora? Papai, eu quero te louvar, meu Deus, eu quero te bendizer, eu quero te adorar nessa hora, porque o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Obrigada, meu Deus, por mais um final de semana na tua presença. Obrigada, Pai, pelo sol lá fora. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Obrigada, meu Deus, porque nós sabemos que nós não vivemos nesse mundo à mercê. Nós não vivemos nesse mundo por um acaso, mas nós estamos nesse mundo, Senhor, porque há um propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor tem designado para nós. Que nesse dia, Senhor, nós tenhamos os nossos olhos espirituais bem abertos para enxergar as ciladas, para enxergar, meu Deus, as precauções que o Senhor está falando conosco. Deus, que a gente consiga enxergar aquelas pessoas que o Senhor coloca à nossa volta para falar conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não queremos que os nossos pés vacilem no futuro, mas nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Ah, Pai, nós te amamos e nós te bendizemos. Nos ajude, Deus, a estar vigilantes e a orar mais, Senhor. Nós precisamos orar mais, meu Pai. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Senhor, a andar lado a lado com o Espírito Santo. Nós te bendizemos nessa hora, Senhor. Nós consagramos a nossa vida, a nossa família. Nós consagramos o nosso dia a Ti e nós pedimos a Tua proteção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.